Nós estamos concluindo hoje a série de mensagens expositivas na carta de Tiago, que teve como tema Fé em Ação. Esse pequeno livro que temos nas Sagradas Escrituras contém 5 capítulos, 108 versículos. Se você tirar da sua agenda 20 minutos, você vai conseguir ler este livro tão importante da Palavra de Deus. Tiago, ele trata de questões práticas que são comuns ao nosso dia a dia. A fé que os cristãos afirmam ter deve ser demonstrada em todas as situações e circunstâncias da vida. Em casa, no trabalho, na vida social e na igreja. As provações e as dificuldades não devem ser encaradas como um obstáculo à fé, mas como uma oportunidade para colocar em prática essa fé viva, essa fé em ação. O versículo central de Tiago está no capítulo 2, o verso de número 17, que diz assim: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. E no decorrer dessa série de mensagens expositivas que nós tivemos na carta de Tiago, ficou muito claro e evidenciado para todos nós que obras, elas não salvam ninguém. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, o verso de número 8 e 9, ele diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Entretanto, porém, todavia, nós fomos salvos por Jesus, não para ficarmos passivos, estáticos, contemplativos, conformados com a nossa salvação. A salvação, ela gera boas obras em nós e no meio no qual nós estamos inseridos. O que nos leva então a ter uma fé em ação a cada dia das nossas vidas. Eu convido vocês para acessarem suas Bíblias e mantê-las abertas para lermos o capítulo 5 de Tiago. Se você preferir, você poderá acompanhar o texto que será projetado. Atendei agora, ricos, chorai lamentando por causa da vossa desventura, que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corrompidas, e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que por vós foi retido com fraude, está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram até o firmes. Perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e viste que fim o Senhor lhe deu.
porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade, e alguém converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele, e cobrirá multidão de pecados. Pai, no nome de Jesus Cristo, nesse momento onde compartilhamos a Tua palavra, e pedimos que no nome de Jesus, o Teu Santo Espírito esteja trazendo a nós clareza, entendimento, para aquilo que de forma particular o Senhor quer tratar com cada um de nós nessa manhã. Me coloco na total dependência do Senhor, para ser esse instrumento de comunicar as verdades concernentes à Tua palavra. Oramos assim, no nome precioso de Jesus Cristo. Amém. Fé em ação. E o tema que eu quero propor para esse último capítulo da carta de Tiago é em tempos de desafios. Vamos todos juntos repetir? Em tempos de desafios. É verdade que todos nós cristãos constantemente somos desafiados a exercitar, a colocar em ação a nossa fé. E Tiago, de forma muito clara, ele começa dizendo algo importante: fé em ação em tempos de desafios, na gestão das riquezas. Verso 1: atendei agora, ricos, chorai lamentando por causa da vossa desventura, que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corrompidas, e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro, a vossa prata foram gastos de ferrugem, e a sua ferrugem há de ser por testemunha contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Tiago, ele faz essa advertência importante sobre como se tem gestado ou fazendo a gerência das riquezas. Essa é uma questão muito importante para que os cristãos estejam atentos na sua vida. De forma alguma, essa riqueza que você tem, você que é abastado, você que é rico, pode ser usado como forma de exibicionismo, soberba, arrogância, essa avareza, em uma obsessão desenfreada pelo ter e pelo possuir. Essa é uma questão que a palavra de Deus, ela condena. A gestão da riqueza, a gestão daquilo que nós temos, ela deve ser sim gerada diante de uma perspectiva bíblica, diante de uma perspectiva cristã. E Tiago, ele começa a trilhar por esse caminho, ampliando essa perspectiva de como o crente, de como o cristão, ele deve
gerir os seus recursos financeiros. O relacionamento entre o patrão e o empregado. No versículo de número 4, diz assim: eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram vossos campos, e que por vós foi retido com fraude, está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. O que Tiago está dizendo aqui de forma muito clara, é que o patrão, aquele que tem posse, aquele que tem a riqueza, aquele que tem o recurso, ele deve respeitar o empregado. Ele deve tratar com amor. Essa é uma perspectiva bíblica e uma perspectiva cristã. Ele não pode oprimir, porque ele tem o poder da riqueza nas suas mãos, e o menos abastado, ele faz o que bem entende. Isso nos remete ao livro de Levítico, capítulo 19, verso de número 13. Quando na lei dada por Deus diz assim: não oprimirás o teu próximo, nem roubarás a paga do jornaleiro, ou seja, do trabalhador, não ficará contigo até amanhã. Nesse cenário, nesse contexto do livro de Levítico, dentro da perspectiva do povo hebreu, do povo judeu, e sobretudo a lei que Deus tinha dado, o trabalhador, no final do dia, ele deveria receber o salário. E o patrão, ele não poderia: olha, passa mais tarde, olha, volta amanhã que eu vou te pagar. Essa é uma condenação à luz da palavra de Deus, à luz da orientação divina, trazendo para os nossos dias. Se for combinado a diária, pague a diária. Se foi combinado: olha, vamos trabalhar aqui comigo por uma semana e no final de cada semana eu faço o acerto, faça isso. Se é quinzenal, mensal, semestral, anual, o que foi acordado, o que foi combinado. Então, como cristãos, detentores de riqueza, nós devemos agir desta forma, desta maneira. A busca desenfreada por riquezas pode levar à injustiça e à exploração dos outros. E aí nós vamos entender algo muito importante, naquilo que Jesus Cristo, no seu ministério terreno, disse, com relação aos detentores de riqueza. Evangelista Lucas, capítulo 16, o verso 13. Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer um e amar o outro, ou se achegar um e desprezar o outro. Não podeis servir Deus e a Mamon. Não podeis servir Deus e as riquezas. O que vemos no cenário do mundo onde nós estamos inseridos, que muitas pessoas detentoras de riquezas, do poder econômico, estão se curvando a Mamon e deixando o Deus Todo-Poderoso em um segundo plano. A palavra de Deus orienta que nós não podemos agir desta forma. Jesus, ele fala sobre prioridade, ou seja, nenhuma posse, nenhum bem material pode estar acima de Deus. Jesus adverte que riqueza alguma no mundo pode conceder ao ser humano a salvação, mas unicamente a graça salvadora, manifesta por Jesus na cruz do Calvário. Jesus, de forma alguma, por favor, irmãos, preste atenção aqui, condena riquezas, condena posses, condena os bens materiais de forma alguma. O que é condenado é quando colocamos os bens materiais, as riquezas, como centro da nossa vida, como centro de prioridade. Isso sim é condenado por Deus. Esse apego
E a palavra nos convida a uma reflexão sobre a gestão das riquezas. Na década de 80, nós moramos na região norte do Paraná, Centenário do Sul, e naquela época, essa cidade, essa região foi conhecida como a região do ouro branco, em virtude da plantação de algodão. Hoje você vai lá, você só vê canaviais. Mas naquela época, uma cidade de 12 mil habitantes sempre estava passando no Jornal Nacional, sempre estava passando no Fantástico. Por quê? Porque as cooperativas, porque as algodoeiras não comportavam a grande produção da cidade e da região. E ali havia uma família muito rica, uma família muito abastada. O pai, a mãe e 5 filhos. 3 homens e 2 mulheres. E uma dessa filha, dessa família muito rica, começou a namorar um humilde empregado, um humilde trabalhador. E o pai dessa jovem falou: filha, eu não aprovo esse casamento, esse relacionamento, esse namoro. Mas a filha insistiu. Ela não abriu mão de estar namorando um simples e humilde trabalhador que não era compatível com a classe social dessa família. Certo dia, o pai chega para essa jovem e diz: filha, vem aqui, vamos conversar. Você vai escolher o carro 0 quilômetro que você quiser, mas você tem que terminar esse relacionamento. A filha terminou o relacionamento. Ela ficou com o carro que ela escolheu 0 quilômetro. Moral da história: o pai, a mãe, eles morreram. Essa jovem, que hoje é uma senhora, está sozinha. E hoje há uma disputa judicial sobre o patrimônio da família. A ferrugem corroendo a riqueza de uma família, na qual priorizaram o dinheiro, os bens materiais, a riqueza, em vez do amor. Mas uma segunda coisa que nós podemos ver aqui da fé em ação, em tempos de desafios, é na expectativa da volta de Jesus. Verso 7 e verso 8. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Tiago, ele usa uma metáfora do lavrador para ilustrar essa necessidade da paciência. Algo que nós compreendemos e entendemos muito bem na nossa região agrícola. Quando os produtores rurais olham para o céu e clamam a chuva para que venha e regue a terra, para que haja a colheita. Os cristãos são chamados a esperar da mesma forma a volta de Jesus, com confiança e paciência. A paciência é um sinal de fé. A paciência é um sinal de esperança, mesmo diante de dificuldades. A espera do Senhor exige não apenas essa paciência, mas sobretudo um fortalecimento interior. Isso significa manter uma fé firme, nutrir a alma com oração e com a palavra de Deus. A proximidade da volta de Jesus deve ser ansiada e aguardada por todos nós, permanecendo firmes e inabaláveis. Tiago, nessa sequência, ele fala a respeito de algo muito comum: a murmuração e o julgamento entre os irmãos de fé. Quantas vezes a gente já ouve no meio cristão, no meio evangélico, as pessoas dizendo: Deus vai vir coisa nenhuma. Os meus avós já falaram isso, os meus avós já disseram isso, eles já morreram e Jesus não voltou. Sempre dizendo com murmuração essa perspectiva que o céu e o inferno é aqui, se esquecendo que há um julgamento sim, há um porvir,
E nós devemos, com a nossa fé, estarmos atentos àquilo que a palavra de Deus nos orienta. Jesus está às portas, meus irmãos, minhas irmãs. Nós devemos estar prudentes, guardando esse grande e glorioso dia. Tiago aponta para os profetas que antecederam. E, sobretudo, ele cita o exemplo clássico de paciência. Jó. Muitas vezes vemos Jó sendo usado de forma deturpada. Nossa, você tem uma paciência de Jó, como se você fosse obrigado a explodir, como se você fosse obrigado a expressar todo o teu sentimento ruim que está dentro do coração, como se a paciência não fosse uma virtude. Jó, ele perdeu os seus bens materiais. Jó, ele perdeu os seus filhos. Jó perdeu a sua saúde, Jó perdeu os seus amigos, Jó perdeu a sua dignidade. Entretanto, porém, todavia, ele permaneceu firme na sua inabalável, num Deus Todo-Poderoso. E a graça vem sobre a vida de Jó e manifesta o favor de Deus. É dentro dessa perspectiva que nós precisamos guardar ansiosos a volta de Jesus Cristo. Nós temos 4 coisas importantes que a gente pode entender sobre esta dinâmica de esperar a volta de Jesus Cristo. Viver com expectativa. A volta de Jesus Cristo é certa e nós devemos estar preparados para isso. De olho nas profecias que já se cumpriram, estão se cumprindo e se cumprirão para esse grande dia. A segunda coisa é manter a fé. Confiança em Deus nos ajuda a suportar os desafios da vida. A terceira coisa, cultivar a união, a unidade do corpo de Cristo, evitando divisões, evitando reclamações, evitando murmurações, e inspirar-se no testemunho daqueles que nos antecederam, que permaneceram fiéis, inabaláveis na fé. Esse é o desafio que nós temos nos nossos dias. Esperar o Maranata, ó vem Senhor Jesus, ansiosos esperamos esse grande dia, e essa deve ser uma prática de fé, viva em ação, permanentemente nas nossas vidas. A fé em ação, em tempos de desafios, na prática cristã. Quando você lê a carta de Tiago, você vê que ele é muito intenso naquilo que ele está escrevendo, nas suas orientações que ele vai pautando, e isso é algo muito importante. Tiago, ele quer mostrar qual deve ser a vida, o procedimento do cristão, e aqui ele diz isso, nesse bloco, começando no verso de número 12. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. É bem verdade que nós temos presenciado nos nossos dias que o peso da palavra desapareceu. É muito comum, vemos pessoas falando esse jargão, esse dito popular, o que fulano fala não. O que fulano fala não se escreve, por quê? Porque o que ele está falando não tem credibilidade alguma. Isso é um fato, isso é uma realidade nos nossos dias. E infelizmente, existem muitos cristãos agindo dessa forma. Nós vemos situações em que documentos com firma reconhecida, autenticado, são registrados em cartórios e não são cumpridos. O que dirá da palavra? Ah, mas eu juro. Tiago, ele ensina que a palavra do cristão deve ser confiável por si só, sem necessidade de juramento algum. Isso reflete o caráter íntegro
transparente, devemos ser honestos e manter coerência no que falamos e no que fazemos, vivendo de forma que inspire confiança. Por favor, preste atenção aqui. Quando nós vamos para o livro do Salmo, o Salmo de número 15, Davi ele faz uma abordagem sobre o cidadão dos céus. Qual característica que ele deve ter? Mas algo muito importante no verso de número 4, ele diz, versão Bíblia Viva, o cidadão do céu, quem despreza o pecador rebelde e condena abertamente o pecado, que respeita e elogia os adoradores do Senhor. Por favor, preste atenção aqui. Que sofre prejuízo, mas não deixa de cumprir a palavra. Quantas vezes nós ouvimos, pastor, pode contar comigo, eu vou estar junto, eu vou ajudar. De repente, uma ligação, de repente um WhatsApp, aconteceu um imprevisto, não vou poder estar, não vou poder ajudar. Quantas vezes ouvimos pessoas falando, dizendo, eu vou contribuir, eu vou estar presente, quando de repente, puxa vida, aconteceu um problema, eu não vou poder fazer o que eu tinha falado. Olha o que a palavra de Deus está dizendo, meu irmão, minha irmã, nessa noite, para cada um de nós, como cidadão dos céus, como cristãos, você empenhou a tua palavra, cumpra, mesmo que tiver dano próprio. Essa é uma atitude cristã. Essa é um dever que todos nós devemos ter. Agora, se você tem dificuldade em cumprir com o que você está falando, então fica com a boca fechada. Você tem dificuldade em cumprir o teu voto, fica com a boca fechada. Mas a partir do momento, você como cristão, como cidadão do reino de Deus, como cidadão dos céus, empenhou a sua palavra, cumpra o que você disse, porque essa é uma atitude cristã, mesmo que você tenha prejuízo e dano próprio. Esse é o desafio que nós temos como cristãos. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Seja sincero. O que é mais fácil? Fazer uma oração para aquele que está sofrendo? Ou cantar louvores para aquele que está desfrutando das benesses de Deus? Muitas vezes nós temos essa dificuldade de se alegrar com os que se alegram. Às vezes conseguimos chorar facilmente com os que estão chorando. Mas na prática cristã, na vida cristã, de uma fé em ação, nós somos chamados a vivenciar isso. Orando para quem está sofrendo e agradecendo a Deus, louvando, adorando por aqueles que têm alcançado a graça e a misericórdia. A oração destaca pela volta de Deus em todas as situações e aflições da vida, e isso com alegria. O que ocorre é que as pessoas muitas vezes têm dificuldades de fazer isso na sua própria vida, na sua caminhada de fé. Está alguém entre vós doente? Chame quem? Está entre vós alguém doente, é para chamar quem? Os presbíteros da onde? Olha o que o texto fala, por favor, você está com sua Bíblia aberta, verso 14, está alguém entre vós doente, chame os presbíteros, da onde? De que igreja? Da minha igreja, da igreja da qual faço parte, da igreja qual sou membro, e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor. E a oração de fé salvará o enfermo, e o Senhor levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Irmãos, é errado pedir oração? É errado pedir oração? De forma alguma. Por isso que nós temos um ministério de intercessão.
onde intercedemos em favor dos nossos irmãos e irmãs. Essa é uma prática que nós temos. É por isso que nós temos a manhã de esperança, de segunda a sexta-feira, 6h15 e 7h. Nós estamos intercedendo pelo povo de Deus. Agora, por favor, a orientação de Tiago. Está alguém doente? Se você é membro da IPI de Dourados, quem você vai chamar para orar por você? Por favor, eu nasci dentro da IPI do Brasil. Meu pai é pastor, meu cunhado é pastor, e desde criança eu vejo isso. Membros da igreja procurando fogo estranho, procurando oração de outras pessoas. O que é isso, meu irmão? O que é isso, minha irmã? Que visão cristã do reino de Deus você tem? Você foi chamado para participar da IPI de Dourados. Você é membro desta comunidade. Não se esqueça disso. Isso é algo muito importante na nossa vida cristã. A oração com óleo nós praticamos aqui no nosso culto, nas nossas celebrações, principalmente no primeiro domingo de cada mês, onde temos a ceia do Senhor, e posteriormente na terça da esperança, a primeira terça da esperança após a ceia do Senhor. E os presbíteros estão aqui à frente, para orar com óleo, para interceder por aqueles que estão enfermos. E nós temos dois tipos de presbíteros. Os presbíteros regentes, que foram eleitos e empossados pela igreja. Homens maduros na fé, com bom testemunho cristão e habilidade de liderança, que compõem, junto com o pastor titular, o conselho da igreja. E os presbíteros docentes, os pastores, ministros da palavra, que foram ordenados para o ministério pastoral, responsáveis pelo ensino, pela pregação, pela administração dos sacramentos, o batismo e a ceia do Senhor. É diante desses homens de Deus, que compõem a igreja na qual você é membro, que você deve buscar. Não que o óleo, ungir você, vai lhe curar. Isso é uma prerrogativa do nosso Deus. Quem cura é Deus. Quem manifesta a graça é Deus. Mas nós devemos com fé buscar esse ensinamento que a Bíblia nos orienta. Tiago, ele fala de algo muito importante, verso 16 e 17. Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. O que nós vemos aqui, dentro dessa orientação da palavra de Deus que Tiago apresenta, que nós devemos compartilhar, que nós devemos confessar os nossos erros, as nossas mazelas, uns aos outros, com atitude de arrependimento, reconhecendo as nossas falhas, reconhecendo os nossos erros. O profeta Elias era igualzinho a gente, os mesmos sentimentos, os mesmos temores, os mesmos anseios. E Deus ouviu a oração dele. A disciplina da confissão que Tiago incentiva é algo importante na nossa vida espiritual, emocional e física. Ela fortalece o corpo de Cristo, trazendo comunhão, trazendo união. A oração fervorosa de uma pessoa justa é poderosa e eficaz, sendo uma ferramenta essencial na vida cristã. E chegando ao final desse capítulo, Tiago, no verso 19, verso 20, diz: meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cumprirá e cobrirá multidão de pecados. O que Tiago está dizendo, falando aqui no final
da sua carta é sobre uma prática importante que o cristão deve exercitar, deve ter: o evangelismo pessoal. O que vemos nas orientações de Tiago é uma fé viva, é uma fé em ação, que somos desafiados a ser um instrumento, a ser um canal de bênção nas mãos de Deus, para a cura, para a salvação daqueles que necessitam Jesus Cristo, daqueles que necessitam de Jesus Cristo. A palavra de Deus nos diz isso, que a salvação não compete a cada um de nós, de forma alguma. Somos apenas instrumento, um meio para isso. Jonas capítulo 2, o verso 9: ao Senhor pertence a salvação. Mateus 1, 21: ela dará luz a um filho e porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Lucas 1, 16: e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. João 16, 8: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quem converte alguém dos seus erros, dos seus pecados, dos seus delitos, é o Deus Trino, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Nós somos apenas instrumentos nas mãos de Deus. Desafio cristão que temos a cada dia nas nossas vidas. Essa fé que precisa ser viva, atuante, em meio às dificuldades que enfrentamos, em meio aos desafios. Por favor, se coloque em pé. Nós vemos que Tiago, ele aborda muitas coisas importantes. A gestão das riquezas, a questão como nós temos agido com os recursos que Deus tem dado a cada um de nós. Na volta de Cristo, essa expectativa pelo Maranata, ó vem Senhor Jesus, deve ser algo evidenciado nas nossas vidas a cada dia. E na prática cristã, quantas coisas nós vimos na palavra de Deus, que nos orienta a vivermos de forma prática, agindo de acordo com aquilo que a palavra de Deus tem nos apresentado. Nós vamos fazer uma canção e pedimos que você faça dela a sua oração. Muitas vezes nós temos algumas barreiras que impedem de fato de vivermos essa fé genuína, essa fé viva, essa fé eficaz, essa ação. E que no nome de Jesus, isso nessa manhã seja quebrado. Tu me das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá no teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé.
Pai, que o Senhor nos ajude a vivenciar essa fé viva, essa fé em ação, em situações de desafio, na gestão da riqueza, na volta de Cristo e na prática cristã. Que o Senhor nos ajude a testemunhar na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa vida social, na igreja, esses valores, esses princípios concernentes ao teu reino, na qual tua palavra nos ensina. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém.